Decisão do Superior Tribunal de Justiça suspende todos os processos que tratam da renúncia de aposentadoria para a concessão de um novo benefício. E, nesse caso, surge a dúvida se seria necessário ressarcimento aos cofres públicos dos valores já recebidos. Depois de uma vida dedicada ao trabalho, Dona Maria do Carmo se aposentou e decidiu. Era tempo de realizar antigos sonhos. Eu fui aprender a tocar teclado, que era um sonho de infância, eu gosto muito de fazer tapeçaria. Mas não foi bem assim. Como ela tinha aderido a um plano de demissão voluntária do governo em 1997 e na mesma época resolveu se aposentar pelo tempo proporcional de trabalho, o valor do benefício ficou cerca de 40% a menos do que o salário que recebia. E não teve jeito. Ela voltou a trabalhar mesmo aposentada. Hoje, luta para somar o tempo atual de contribuição ao INSS ao período anterior à aposentadoria. E, com isso, renunciar à primeira em favor de outro benefício com valores maiores. É a chamada desaposentação. Eu imagino que a outra vai ser maior, né? Porque eu vou ter contribuído com mais tempo e eu posso, quem sabe, até chegar perto do teto, né? Acho que até o teto não devo chegar não, mas perto do teto. Dona Maria do Carmo está entre os mais de 6 milhões de aposentados que voltaram a trabalhar e a contribuir com a Previdência, segundo o levantamento do IBGE. Para esses trabalhadores, o processo de desaposentação é uma alternativa para repor as perdas salariais. O problema é que não há lei que regulamente a prática. Em alguns casos, o INSS aceita que a pessoa abra mão de um benefício em nome de outro. Mas, para isso, impõe que seja feita a devolução dos valores já recebidos. Uma exigência inviável, segundo a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social do Distrito Federal. Em troca de uma justiça se comete uma grande injustiça. O que nós esperamos é que a desaposentação seja concedida sem devolução nenhuma. Insatisfeitos com essa situação, muitos trabalhadores passaram a entrar com ações na Justiça contra o INSS. Recentemente, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior Tribunal de Justiça, admitiu um processamento de incidente de uniformização de jurisprudência que pacificaria o entendimento em todas as ações sobre o tema para discutir o assunto. O pedido foi feito por um aposentado e, até o julgamento, todos os processos no país que tratam da desaposentação estão suspensos. Especialistas em direito previdenciário explicam que a decisão do STJ vai servir de parâmetro para o julgamento dos processos suspensos também em outros tribunais. Vai dizer que existe direito a essa desaposentação e que se tem ou não que devolver esses valores recebidos. Vai ser muito mais que uma jurisprudência, vai ser um novo paradigma para que as decisões sigam num sentido único. Muito bem, agora nós vamos conversar com o especialista em direito previdenciário, o advogado Manuel Veras. Boa tarde. E como é que fica isso, né? De acordo com o que a gente viu na matéria aí, em caso de opção pela desaposentadoria, o interessado deve ou não devolver recursos? Isso vai ficar uma situação bem complicada, não? Bom, os tribunais ainda não decidiram. É exatamente isso que vai ser objeto da apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, tá certo? Há uma discussão se isso é direito disponível ou indisponível, tá certo? Há uma discussão se a renúncia pode ser utilizada, porque se trata de direito público e a renúncia é um instituto de direito privado, tá certo? O certo é que essa situação que foi mostrada na reportagem daquela senhora é muito comum. As pessoas aposentam e percebem que o valor da aposentadoria não dá para pagar os seus gastos. E por isso o que acontece? Elas têm que voltar ao mercado de trabalho contribuindo, né? Porque se você volta ao mercado de trabalho, você tem que contribuir. Só que a lei diz lá, a lei não, o decreto diz que a aposentadoria é irrenunciável e irreversível a partir da data do primeiro pagamento. E, portanto, não cabe a desaposentação, ou seja, as pessoas querem que as contribuições feitas depois da aposentadoria sejam
recalculadas, e aí provavelmente o valor ficaria maior. Tá bom, doutor Manuel, e no caso da pessoa voltar a contribuir, o senhor está dizendo aí que ela não pode, ou seja, no caso do decreto diz que não pode acontecer esse tipo de coisa. Mas se ela volta a contribuir, né, o INSS vai ter dinheiro. Se o INSS não pode aumentar o benefício para essa pessoa, como é que fica essa situação? Olha, o pressuposto do regime geral, né, o regime do INSS, é o princípio da solidariedade, tá certo? Então, se você volta ao mercado de trabalho exercendo atividade que a lei diz de filiação obrigatória, tá certo? Você tem que voltar a contribuir. Na prática, isso vai acontecer para quem for empregado, tá certo? Por quê? Porque as empresas são obrigadas por lei, elas são as chamadas, as responsáveis tributárias, ou seja, elas têm que descontar a contribuição da remuneração do empregado e recolher, porque senão elas estão cometendo um ilícito penal, tá certo? E a lei pressupõe o quê? Pressupõe que ela pode voltar ao mercado de trabalho, mas se voltar tem que contribuir, tá certo? Aí é o princípio da solidariedade, porque o artigo 201 da Constituição diz que o regime geral é contributivo. Tá, então só quer dizer que regime da solidariedade é que, por exemplo, se eu sou aposentado, volta a contribuir, o dinheiro que o INSS está arrecadando vai servir para outra pessoa, é isso? Exatamente, exatamente. Vai entrar no bolo comum para pagar todas as despesas que o INSS tem, né, com benefícios, inclusive. Tá, e agora uma outra pergunta, né? Existe alguma possibilidade de um trabalhador, né, ou seja, um aposentado voltando a trabalhar, pedir a isenção da contribuição ao INSS? Não, não existe essa possibilidade na lei, tá certo? Se ele volta a trabalhar, ele tem que contribuir. A isenção só acontece quando você tem mais vínculos empregatícios ou você trabalha e você extrapola o teto de contribuição, tá certo? Então, você vai ter isenção em relação àquelas atividades que você já atingiu o teto de contribuição, que hoje é de R$ 3.916. Tá certo. E no caso de devolução do benefício, vamos supor que o STJ, né, entenda que o aposentado deve devolver recursos. Isso seria uma coisa um tanto complicada, não? Porque os recursos do aposentado servem, obviamente, para uso diário de suas necessidades. Ficaria uma coisa bem complicada isso, não? É quase que impossível, quer dizer, daria uma verdadeira fortuna, né? De onde as pessoas tirariam. A maioria esmagadora dos aposentados não tem nem que ser patrimônio para devolver isso, tá certo? Isso é completamente inviável, quer dizer, inviabiliza completamente a questão da desaposentação. Tá certo. Doutor Manuel, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Obrigado, boa tarde.